Poucas frases na cultura popular são tão acuradas quanto a boa e velha "se ficar p*** é pior". Isso a maioria das crianças aqui no Brasil aprende já no ensino fundamental, quando começa aquela fase dos apelidos. Quanto mais você se irritar com qualquer tipo de provocação, mais a pilha pega, perpetua. Por exemplo, Marcos Bochecha é bochecha até hoje porque lá atrás não gostou de ser chamado de bochechudo. Fazer o quê? Ser humano é assim, meio sádico, cutuca mais e mais a ferida exatamente quando sabe que dói. A gente tende a achar engraçado quando vê reação, emoção saindo da vítima. Se o alvo da zoeira não devolver nada, não se importar ou até pior, rir junto, aí não tem graça nenhuma. Só que quando você envelhece, né, já passou por muitas experiências como essa, fica muito fácil de manipular a situação, até usar a seu favor. Por exemplo, o apelido Renato Rasbula, Renato Anão, apareceu de forma 100% espontânea. Porque Lucas Carrano, que trabalhava comigo aqui no Sexto Round, é uma jamanta de 1,90 m e incontáveis quilos. Aí do lado dele eu ficava bem menor. A gente parecia Timão e Pumba. Aí criou-se a narrativa de que ele tem tamanho normal e eu tenho nanismo. Aí com mais de 35 anos e tendo controle sobre as minhas emoções, se esse apelido me incomodasse minimamente, eu me forçaria a rir junto, a fazer piada com vocês. Ao mesmo tempo, naquele momento eu já entendia que a vulnerabilidade, o defeito do nanismo me aproxima de vocês, porque me tira da posição de ponto de referência, me traz para perto de vocês, né? Eu viro dos nossos e, claro, cria engajamento, assunto aqui pra gente debater no canal. A minha decisão, então, foi reagir como se o apelido me incomodasse, justamente para perpetuá-lo. Não acredita? Quem você acha que divulgou a foto minha com o Carrano chamando a atenção para a diferença de tamanho? Quem escreve todos os merchans roteirizados do canal, onde o André, o Leandro e o Carrano me chamam de anão? Como pessoa pública, é muito simples gerar demanda usando esse mecanismo da pilha. Basta não se levar tão a sério, não ser tão vaidoso. E sabe quem vem fazendo, consciente ou inconscientemente, a exata mesma coisa que eu? Jon Jones. Porque ao bater boca com o público que chama ele de corrido todo santo dia na internet, evitar de maneira espalhafatosa qualquer entrevista que vá citar o Tom Aspinall, fazer muita questão de demonstrar irritação com o assunto só faz a pilha aumentar, perpetuar. E das duas, uma. Ou ele entende isso e usa conscientemente, ou o cara, peso pesado do UFC, fenômeno no ofício que escolheu, multimilionário em dólar, tem um dos egos mais frágeis, uma das mais baixas autoestimas que já vimos. Não descarto o segundo cenário, mas a primeira teoria me parece mais em linha com o pedido do cara e o resultado desse processo. A demanda pela luta com o Aspinall aumentou demais no último ano, exatamente porque Jones resolveu evitá-lo como se o cara fosse radioativo. Dana White, então, passou a encarar o casamento como um grande desafio, a sua principal meta para 2025. E para tirar do papel, tá até disposto a rasgar o manual da empresa que ele escreveu. Digo isso porque Joe Rogan, nos últimos dias, disse em seu podcast, o maior do mundo, que Jon Jones pediu 30 milhões de dólares para enfrentar Tom Aspinall e Dana White deve pagar. Pensa só, se Jones desde sempre não tivesse dificultando, não tivesse fazendo o jogo duro, dissesse: claro, pessoal, vou enfrentar o próximo da fila, quem quer que seja. Vocês acham que ele veria essa soma? Lembrem-se que toda negociação é vencida por quem se importa menos. Se para ele a luta com o Aspinall é dispensável e para o 2025 do UFC é indispensável, a melhor postura possível para otimizar o retorno à grana foi justamente a que ele teve. Mas vamos lá, começo dizendo que, racionalmente falando, esse número, 30 milhões de dólares, não faz o mínimo sentido. Jones tirou do traseiro porque ouviu que essa era a bolsa dos grandes pesos pesados do boxe, como Anthony Joshua e Tyson Fury. Entre parênteses, boxe que tem um modelo de negócio completamente diferente, em que o intermediário, o promotor, não é tão forte quanto o UFC. E Jones pediu um número tão alto, incompatível com o modelo econômico do UFC, porque ele sente que quando jovem, durante sua ascensão, foi grosseiramente subprecificado. Lá atrás, nas lutas contra Shogun, Quinton Jackson, Rashad Evans, Daniel Cormier, Vitor Belfort, ele sente que a empresa pagou muito menos do que deveria. Por isso, agora, na cabeça dele, tem que rolar uma espécie de compensação. Então, aqueles 6 milhões de dólares que ele fazia como meio pesado não são mais suficientes. Só que, claro, entre a lógica dele e a lógica do UFC, há uma distância. Vamos fazer conta. O pay-per-view do Jon Jones que mais vendeu até hoje foi a segunda luta com Daniel Cormier, 860 mil pacotes. Vamos imaginar que ele contra o Aspinall supere essa marca, venda 900 mil pacotes
no preço atual, 79 dólares. E soma aí mais 16 milhões de dólares em bilheteria, que foi o resultado do UFC 309, a luta dele contra o Stipe Miocic no Madison Square Garden. Teríamos um faturamento total de 87 milhões de dólares, mas vamos arredondar para 90. Jones levando 30 milhões disso, ou seja, 33,333% do faturamento, quebra o modelo de receita do UFC por muito. Historicamente, o UFC executa em bolsas para atletas algo em torno de 18 a 20% da receita. Ou seja, a empresa cresceu tanto, né, é globalmente presente porque reinveste muito na máquina. 80% do que eles faturam vai para a própria máquina. Nesse card específico, só o Jones levaria 33%. Aí você ainda soma todos os outros atletas e entende que vão gastar também mais com publicidade, propaganda, por ser um evento especial. Acaba virando algo economicamente inviável para o Dana White. Com todos os outros custos que ele tem, é papo até de perder dinheiro. Ah, Renato, mas o Conor McGregor já levou 30 milhões de dólares do UFC, ou até mais. Sim, mas ele vende em média 1,6, 1,7 milhão de pacote. É mais do que o dobro da receita do Jones. Aí justifica. O Jones não vende para fazer tanto, não no modelo do UFC atual. Só que historicamente falando, o cara tá numa posição tão única, prestes a ser coroado como o maior de todos os tempos, talvez no auge da sua popularidade, logo num ano bem carente de ídolos, que Dana White talvez possa se dar ao luxo de dobrar as próprias regras uma vez. Então, se essa manobra toda foi consciente, e tô achando que foi, muito bem jogado pelo Jones. Usou a seu favor uma regrinha básica aprendida por todos nós na quinta série e vai faturar 30 milhões de dólares por isso, talvez o triplo da bolsa atual. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Vocês acham que o Jon Jones fez isso conscientemente ou foi tudo uma grande coincidência porque o bicho é descompensado, se irrita com tudo mesmo e acabou acontecendo? Comenta livremente aqui embaixo o seu ponto de vista sobre essa situação. Se puder deixar o like, ajuda bastante a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde, claro, a resenha de ontem, em que eu falei sobre o Fight Night em Brasília, o UFC Brasil, dia 31 de maio, né? No ginásio Nilson Nelson. Quer saber a escalação que eu montei, que deve acontecer? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.